Bom dia, meu nome é Pedro, sou estudante de Geofísica e irei apresentar meu trabalho de iniciação científica. Este trabalho está sendo orientado pela professora Suzane Maciel, do UBSIS da Universidade de Brasília. O intuito desse trabalho é realizar um estudo sobre a interferometria sísmica, comparando modelos sintéticos gerados por um programa com dados reais obtidos por uma estação sismológica aqui no Distrito Federal, e com isso, entender um pouco mais sobre um dos métodos dessa área da sísmica/sismologia. A interferometria é uma área da ciência que estuda a interação das ondas mecânicas ou eletromagnéticas, e por meio dessas interações busca obter respostas sobre as fontes que geraram essas ondas ou entender o meio em que elas se propagaram. No caso da interferometria sísmica, utilizamos ondas acústicas, mecânicas, que se propagam em subsuperfície. O conceito principal da interferometria é gerar fontes virtuais, fontes que na prática não existem. Essas fontes são geradas por meio da correlação cruzada de sinais captados por receptores diferentes, ou no caso de apenas um receptor, o processo realizado é autocorrelação. Essa imagem exemplifica o raciocínio. Temos uma onda plana que propaga horizontalmente em uma direção e é captada pelos dois geofones. O sinal captado por eles é quase idêntico, o que os diferencia é apenas o tempo de chegada. A correlação desses sinais irá anular a parte que é semelhante em ambos os geofones e nos deixa apenas com o caminho percorrido entre eles, ou seja, o tempo de viagem dessa onda entre os geofones. Com o tempo e a distância, a gente calcula a velocidade de propagação do meio, e então a gente consegue tirar conclusões sobre as rochas ou outros materiais que compõem a subsuperfície. Em 2D ou 3D, o processo é similar. Basta apenas que existam fontes não correlacionadas, isotropicamente distribuídas ao redor dos receptores. Algumas dessas fontes vão interferir construtivamente e outras irão contribuir destrutivamente para o processo. As que estão na zona tracejada, a zona de Fresnel, vão se somar, enquanto as outras vão se anular depois que a correlação for realizada. Assim, no final, o resultado obtido é o mesmo do exemplo em uma dimensão, é o tempo de viagem de um receptor para o outro. Expandindo ainda mais o conceito, existem também os casos que buscam a resposta de reflexão do meio. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, o impulso vem de baixo e fica refletindo entre a superfície e as outras interfaces, e gera uma assinatura de transmissão, que é essa imagem no canto inferior esquerdo. Isso pode ser captado por um único receptor. Quando a gente realiza a autocorrelação desse sinal, obtemos a resposta reflexiva do meio, que é o que seria captado caso houvesse uma fonte ali na superfície. A interferometria de ondas refletidas também pode ser utilizada, por exemplo, na geofísica de exploração, para realocar as fontes e transformar o tipo de dado que está sendo obtido na aquisição. Bom, de acordo com a literatura, as duas litologias mais superficiais da parte central do Distrito Federal, que é onde está localizada a nossa estação sismológica, são a Formação Ribeirão do Torto e a Formação Ribeirão Pissarrão, do Grupo Paranoá. E o solo da região é o atossolo. Pegando as informações dessa litologia, isso serviu de base para gerar os modelos sintéticos, que foram gerados com um modelador de diferenças finitas, o FDelModC, um programa open source desenvolvido por Torbeck e Draganov. Os dados da estação sismológica foram cedidos pelo Observatório Sismológico. Bom, esse aqui é o modelo, que tem um solo de 5 metros, uma camada de ardosa de 50 metros, e aqui a gente começa a formação Ribeirão Pissarrão, que vai até 500 metros de profundidade. Isso aqui são as fontes que geram ruído espalhados isotropicamente pelo meio. Bom, além da simulação passiva, a gente fez uma simulação ativa para balizar a autocorrelação dos dados passivos. Por conta das espessuras escolhidas, é muito difícil separar uma camada da outra. As simulações ainda estão sendo aperfeiçoadas. Vão ser feitos testes com maiores espessuras e maiores contrastes de velocidade para fazer mais comparações com mais clareza. Os dados da estação seriam autocorrelacionados primeiramente utilizando a biblioteca Python OpsPy, mas não deu resultados satisfatórios. Outras tentativas serão realizadas com o próprio FDelModC, mas para isso é necessário fazer algumas adaptações. Bom,
Em conclusão, a interferometria possui conceitos simples e metodologias muito aplicáveis. Por conseguir trabalhar com ruídos, uma aplicação muito interessante, por exemplo, é monitorar uma área ou um ponto. Não utilizando fontes ativas, o custo de algum projeto pode ser reduzido, assim ela pode integrar outros resultados geofísicos. Utilizando apenas um receptor, a logística fica facilitada, permitindo, por exemplo, um estudo em lugares complicados, como no meio de uma floresta ou até na Lua. Bom, de maneira geral, os conceitos são de fácil compreensão. Logo, com algum conhecimento computacional e matemático, já é possível realizar diversos estudos. Muito obrigado por assistirem.